Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para falar sobre um material muito especial e estamos aqui para falar deste manhwa. Não, cara, não é esse Munha, não é o Munha do Thundercat. Então, editor, por favor, não faça isso novamente. Nós estamos aqui para falar desse Não, cara. Mano, ele não vai deixar a gente falar isso. Pela última vez, nós estamos aqui para falar desse Cara, acho que a gente vai ter que demitir esse cara, ele não tá... eu acho que ele é muito fã de Thundercats, cara. E eu acho que ele tem um passado meio, assim, misterioso com esse desenho. Eu acho que não vai funcionar. Agora sim, galera, nós já falamos com o nosso editor, ele não vai fazer mais isso, ok? E estamos aqui com Grama, do Pipoque Nankin, esse manhwa, que é uma coisa, assim, maravilhosa. Eu vou ter que ler o nome aqui da autora, que é a Kensuke Gendry-kin. Eu fui bem, eu treinei, assim, incessantemente pra não errar e falar direitinho. E teve uma galera que falou muito ruim aí na internet, mas tá. Nem tô me gabando. Tá se vangloriando de falar um nome. Mas é isso, galera. Nós estamos aqui para falar desse manhwa maravilhoso. Agora o papo é sério, é um assunto sério. Mas antes, manda aí, Bruno, vai. Munha, o de vida eterna. Bem, antes da gente falar aqui sobre a obra em si, do que ela se trata, na verdade você já deve saber, né? Até porque os caras do Pipoca fazem um apanhado muito bom das obras que eles lançam, né? Mas a gente aqui vamos também dar as nossas impressões sobre esse manhwa. Manhwa nada mais é do que um quadrinho publicado, originário da Coreia do Sul, então é de lá, e diferente do mangá, ele é lido de forma ocidental, não é lido de forma oriental, beleza? E só pra gente falar aqui da edição do Pipoque Nankin, né, que passou aí por algumas mudanças até a sua, assim, a chegar na casa da gente, né, nas nossas casas. Os caras aparentemente iriam lançar esse projeto que vai estar passando na tela aí, mas depois que o público aclamou pela capa original, né, aí eles colocaram essa sobrecapa, mudaram a cor da sobrecapa e... deixa eu tirar aqui, eu sempre tenho medo de rasgar isso aqui. Ficou bonito demais. E aí a capa original, que tá toda em branco. O que você achou, Bruno? Achou legal? Ficou bom? Projeto gráfico? E a capa amarela, cara, eu achei que me agradou mais. Assim, né? É. Eu também gosto mais dela. Mas a galera tava pedindo muito a capa branca, né? Teve a campanha Release White Cover. Mas enfim, agora finalizado isso aqui. Vamos pra trama, vamos falar sobre do que se trata esse manhwa que nos fez chorar. O Grama acompanha a história de Uksun Lee, uma jovem pobre que foi vendida, foi escravizada e foi usada como mulher de companhia, que é o termo utilizado pelo exército imperial japonês na época para prostitutas. Eles forçavam as mulheres a se prostituírem, a servirem o exército. E Grama conta a história de uma dessas mulheres, até tem uma inserção de algumas outras, mas é focado na Uksun Lee. E é uma história muito marcante, que não é uma coisa que seja popular aqui no Ocidente, não é uma história famosa. Por exemplo, a gente ouve muito falar dos crimes do nazismo na Segunda Guerra, mas os crimes japoneses aí também são imperdoáveis. Eles foram além de qualquer coisa. E não foi uma coisa só deles, tem um prefácio ali que diz que os americanos fizeram a mesma coisa, os soviéticos fizeram a mesma coisa, os chineses fizeram a mesma coisa. Então o problema não são os japoneses, são os homens mesmo. O homem é babaca. Esse termo, né, esse termo mulheres de conforto é um termo muito assim, que te leva para um lado muito diferente do que é a realidade, né? Tipo, é até pejorativo, tá? Esse termo, principalmente as pessoas que sofreram isso, né, na época, ela se passa aqui entre a Segunda Guerra Mundial, né, basicamente o principal aqui ocorre na Segunda Guerra Mundial, e a Uksun Lee, ela tem uma vida assim muito, muito sofrida, muito... Cara, eu não sei como aquela mulher, ela tem muita fibra, muita força de vontade, porque, assim, em seguir em frente, porque o que ela passou aqui é algo, assim, surreal, é algo que você lendo, você vai até, assim,
caramba, como? Mas você não vai conseguir imaginar o sofrimento dessa mulher, porque não só dela, né? Porque tem tantas outras aqui na história, né? Que o foco é na Ok Sun Lee, mas tem muitas outras personagens que estão ali com ela, né? Sofrendo da mesma maneira. E assim, é violência sexual, é violência física, é violência mental, é violência de todas as formas. Isso ocorre a partir do momento que ela acaba saindo de casa, porque ela é muito pobre, a família dela é muito pobre, eles passam fome, e aí os pais, o pai meio que não queria, mas os pais acabam assim, doando ela para a família. Vendendo, né, cara? Que é um costume comum na época, nessa época da Coreia, as famílias pobres realmente venderem suas filhas para terem algum dinheiro. A Ok Sun Lee foi vendida? Eu acho. Foi vendida. Ela foi vendida. Eu não lembro pelo que ela foi vendida. Ela foi vendida pro dono de um restaurante. Não, sim, mas é pelo valor que ela foi vendida. Não foi mencionado o valor. Né? Então. Como a história é narrada, meio que narrada por ela não chega a mencionar valores, porque provavelmente era uma criança e não sabia. E outra coisa legal, que assim, talvez eu fuja um pouquinho aqui, mas é um trabalho que você fica assim, atônito pra falar, né? Esse manhwa, ele se assemelha muito à forma de narrativa que é utilizada com Maus, né? Maus a gente sabe aí que é um clássico absoluto. E aí eu fiz um post lá no Instagram e cravei que isso aqui tá à altura de Maus, é um clássico contemporâneo. Sem dúvida, daqui, sei lá, 10, 20 anos, a gente vai estar falando como isso aqui mudou. Eu falo histórias em quadrinho para generalizar, né? Mas como mudou a nona arte em si. Então a Kensuke Gendrikin, ela acaba entrevistando a Ok Sun Lee, ela vai junto ali com o quadrinho, desenvolvendo, às vezes ela tá na história, aí quando volta pro passado é só a Ok Sun Lee, né, com as imagens. Sempre tem a narração da Ok Sun Lee, né, sim, em cima da página. Sim. Eu gostei que ela faz uma história meio documental e cinematográfica nos quadros. O quadro de abertura mesmo, as primeiras páginas começam com um pássaro sobrevoando, aí o passarinho faz cocô no menininho, aí vai aproximando, tipo, é muito cinematográfico todo o desenvolvimento da trama. A página, eu não sei se, acho que não chega a ser um spoiler, a gente sabe que ela foi violentada, mas a página depois da primeira violência, tipo, ela não é narrada, tem vários quadros pretos em sequência, tipo, que te dá um impacto de como se fosse uma cena de silêncio, de desespero. Tipo, são páginas marcantes, tipo, a artista, tipo, ela não desenhou nada, ela fez quadros pretos e ainda consegue introduzir isso na história, te forçando a tentar compreender um pouco do que a Ok Sun Lee sentiu. Eu também, assim, em vários pontos você vai se sentir tocado, o quadrinho, né, o manhwa inteiro você vai se sentir, assim, muito tocado, você vai ficar emocionado de verdade. Só que, assim, teve um momento, assim, que foi, acho que, muito, muito impactante pra mim, que foi quando ela soube que seria, né, o Bruno, eu não lembrava disso, que ela foi vendida. Pra mim ela tinha sido doada, mas na hora que ela foi vendida, ela teve uma conversa com o pai dela, né? E aí ela fala assim, aquela foi a primeira e a última conversa que eu tive com meu pai. Cara, na hora que eu li isso, cara, eu parei assim, eu fechei naquela parte ali, fiquei refletindo sobre aquilo, em como as coisas podem mudar de uma hora para outra, né? Em como o seu sofrimento tá meio que eminente ali, né? Tá próximo, tá muito próximo de você e você não tem nem ideia. Tipo, quem diria, porque a oferta que fizeram para ela é de que ela iria estudar, né? Ela não estudava na época, né? Tinha que cuidar dos irmãos. E quem imaginaria que ela passaria por tudo que ela passou aqui? É difícil falar muitas coisas desse manhwa, ele tá muito recente, então a gente não quer dar spoilers aqui, tá? Mas, enfim, é isso. Eu achei muito marcante também no começo da história que a mãe dela tem uma atitude bem machista, não querendo dizer que eu posso falar sobre machismo, mas quando a mãe diz que ela é mulher e não pode estudar, não tem esse direito, é marcante você vê ali um negócio enraizado na sociedade já, de fazer a mulher ser menos. As mulheres estão lutando aí por isso há muitos e muitos anos, querendo igualdade. E por isso que eu sempre digo, cara, se você tá
tá com dúvidas sobre o que é o feminismo, cara, para de falar merda e senta pra ouvir o que uma mulher tem pra dizer, cara. Você não tem que dar palpite sobre o que é ou sobre o que não é, você tem que ouvir. Outra coisa muito marcante para mim foi o momento em que a Oksun Lee, criança, desmaia de fome. Que ela tá voltando e não sei de onde, não me lembro de onde ela tá voltando, e ela tá caminhando com o irmãozinho, de repente ela desmaia. Tipo, é uma coisa que a gente, pelo menos eu, nunca senti, eu nunca passei fome na minha vida, eu não sei qual é a sensação de se desmaiar de fome, de chegar a esse ponto. E é um negócio desesperador de te mostrar uma realidade dessa, que é a realidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. E aqui a autora representa muito bem esse momento, e a Oksun Lee, ela se desculpa ainda, quando ela acorda, ela se desculpa por ter desmaiado de fome, como se ela fosse culpada. É muito impactante. Tem até um momento que a Oksun Lee tenta roubar uma fruta de um quintal alheio ali, e ela diz que é uma coisa muito forte, que ela diz que não acha que é pecado roubar comida Pra comer, né? quando se está com fome. É. E tipo, não é uma coisa que a gente pode considerar pecado mesmo. É errado uma pessoa que está morrendo de fome roubar uma comida. Sim, é bem o episódio, acho que é o capítulo dos caquis, né? Dos caquis. É bem legal essa parte, legal assim, não legal de se ver isso, né? Mas a forma como é retratada tudo, você também fica assim, sei lá, velho, é difícil falar sobre esse manhwa aqui, cara, é complicado, cara. E assim, ele é denso, mas eu senti em alguns, pelo menos no começo, com ela em criança, a inocência dela, eu senti alguns tons ali de humor, de leveza, sabe? A inocência da criança, de não entender. Por exemplo, o episódio que ela é vendida, né? Ela toda feliz que ela ia estudar, cara. Tipo, é uma coisa muito complicada. Essa obra aqui, cara, tá assim, acho que pra nós dois aqui, a gente, depois que leu, a gente, pelo menos eu acho que a gente chegou numa conclusão que isso aqui tá, sei lá, no top 5 da nossa vida. Fácil. Quando tiver um top 5 aí de quadrinhos, né, em geral, certamente Grama já tá entre eles. Outro ponto bem interessante do Manhwa aqui, eu não me acostumei com esse nome, é que ela... como é o nome do artista? Difícil. Kensuke Gendrikin. A Kensuke retrata os soldados do Império Japonês, tipo, eles estão sempre em sombras, locais escuros, eles nunca têm rosto. Tipo, ela desumaniza eles, ela transforma eles realmente no que eles eram, monstros que exploraram, mataram e estupraram milhares de mulheres de várias nacionalidades diferentes. Aqui a Oksun Lee era sul-coreana, mas nas casas de conforto tinha vietnamitas, chinesas, de várias nacionalidades ao redor ali. E eu gosto dessa forma de retratar, que ela realmente mostra que os caras não poderiam ser considerados humanos, assim. Eles realmente eram monstros, e ela desenha eles como monstros e te passa essa impressão muito forte num traço simples, né, cara? Sim. Outra coisa legal também de se retratar, de falar aqui nesse vídeo, é a questão da invasão japonesa aos países ali, aos seus vizinhos, né? Durante a guerra. E tem uma outra guerra que depois a gente deixa o nome aqui, que também... Pacífico Asiático. Isso, esta mesmo, que ela começa em 1937, né? E aí depois que vem a Segunda Guerra Mundial. Então, o quadrinho começa ali nessa época, mais ou menos. Mas o tempo todo da Segunda Guerra, a Guerra Pacífico Asiática também estava acontecendo. Também é. Então, a questão que eu queria falar é outro momento onde retrata muito o que é uma guerra e uma dominação, né? O que é o totalitarismo, o autoritarismo, que é a lavagem cerebral. Chega um ponto que eu não vou me lembrar exatamente qual é, mas do quadrinho aqui, do Manhwa, mas que o Japão tá tomando alguns países ali e ele tá meio que implementando a cultura dele para outras nações. Então, tipo, é proibido
você falar sobre a sua própria nação. É proibido você ter um nome da sua própria nação. Você tem que ter um nome japonês, de origem japonesa. Aliás, a Oksun Lee passou por isso. Ela se recusava a... Eu não lembro o nome exato que ela... Acho que é Tomiko. Tomiko, exato. E ela era chamada por Tomiko, por um dos donos dela, né? No caso ali que estavam... porque ela foi vendida para inicialmente como criança, né, para um dono de restaurante, e depois ela é vendida de novo, né? Ela é vendida para um negócio que tem negócio de dança, e aí depois acho que ela é vendida de novo por causa de conforto. Você vê também essa questão da dominação, da lavagem cerebral, né? O quanto a guerra, quem defende guerra, tá na hora de pôr um pouquinho a mão na consciência. Eu não sei se você vai colocar, né? Porque infelizmente a ignorância humana, ela tá chegando a tal ponto que eu não sei aonde a gente vai parar. Mas você que defende guerra pra evolução, pra gente poder caminhar à frente, pra mim tu é um imbecil, sério. É aquela história, né? Tipo, a gente não vai chegar a lugar nenhum com violência. A gente tem que conversar e principalmente ouvir, né? E a gente já teve até que ouvir, né, aí até do presidente, eu acho, que não se vai pra frente com flores, né? Você não tem como evoluir assim. É complicado, mas enfim, esse não é o foco do vídeo. E galera, sobre o título grama, você fica se perguntando por que grama? Porque assim, um produto... Eu confesso que comecei a desconfiar. Você começou? Comecei a desconfiar mais ou menos da metade da história pra frente, quando ela começa a falar das mudanças de estações ali, eu comecei a dar uma desconfiada do título. A gente não vai falar sobre o porquê. É revelado assim no final do final, é bem o que os caras do Pipoca Nanquim falaram quando lançaram a obra, mas assim, é sensacional. É poético. Esse produto aqui, essa obra, se você não sentir uma lágrima escorrendo aqui, pelo menos uma, ao longo de quase 500 páginas, tu não é humano, cara, sinceramente. Mas é isso, o que eu tinha pra falar sobre grama é isso. É isso, leia Grama, porque grama é vida. Grama é vida, cara. E vai ensinar bastante coisa a todos nós, não só seres humanos, mas assim, enfim, todos nós. É isso, eu tô impactado até agora. Tchau. Não, tchau não. Se inscreva no canal. Verdade. A gente fez todo esse conteúdo aqui, então vai. Solta aí, Bruno. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho da notificação, que é muito importante. E comente aí depois que você lê Grama. Compre Grama, né? Pelo nosso link aqui que abaixo. eu ia falar. Como que você vai comentar? Comprando Grama pelo link aí abaixo, ajudando o canal. Fácil, fácil. E lendo uma história maravilhosa, cara. E se não te tocar, eu devolvo o seu dinheiro. Não. Pode vir falar... Não, comigo. Eu dou minha palavra. Se não te tocar, só que você tem que ser real comigo. Se não te tocar, eu devolvo o seu dinheiro. Quanto você pagar? R$100 você pagar, eu devolvo. Eu deposito na sua conta. Pode ser 10 pessoas, 30, quem vê esse vídeo aqui, eu deposito, beleza? É isso, galera. Até mais. Leia quadrinhos, porque quadrinhos são vida, mangás, manhwas, enfim. Leia. Leitura. Isso é uma coisa.